Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Estamos recebendo hoje em nossos estúdios o professor, licenciado em História e mestre em Educação, Eiji Tanaka, coordenador dos cursos de licenciatura da Educação à Distância da Unipar, para tratar de um assunto que tem deixado muitas pessoas até certo ponto intrigadas. Qual o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia? Para entendermos melhor isso, impacto em termos de política e em termos de impacto econômico. E o que vai afetar ou que pode afetar o Brasil nesse cenário de transformação pelo qual o mundo passa. Primeiramente, professor Eiji, seja bem-vindo e gostaríamos de entender melhor a própria formação do Reino Unido e a formação da União Europeia, da zona do euro, e o porquê dessa saída neste momento. Bem, a ideia do Reino Unido, né, é uma ideia construída pela Inglaterra, mais ou menos 4 séculos. A Inglaterra anexou a Escócia, a Irlanda, o país de Gales, né? E se constituiu então o Reino Unido da Grã-Bretanha. Popularmente falamos muito da Inglaterra, né, como sendo representante desse todo que é o Reino Unido, mas é claro que tem a questão das nacionalidades, a Escócia, os galeses, né, os irlandeses, que é fonte também de muitos conflitos separatistas, por exemplo. Então, o Reino Unido, né, ele se manteve como uma unidade, né, e é uma unidade já bastante longa, né? Ao mesmo tempo, quando se pensou, né, na questão da Europa mais unida, né, isso é produto das 2 grandes guerras mundiais, né, onde os países da Europa foram devastados, a Alemanha, a França, a própria Inglaterra, né, e havia então, no pós-guerra, com todo um contexto geopolítico diferente, essa ideia de unir a Europa Ocidental, no caso, né, vinculada principalmente à França e à Alemanha, né? A Inglaterra, o Reino Unido no seu conjunto, né? A Inglaterra em si, ela permaneceu distante desse processo, né? Até por capricho, né, se é que podemos falar isso, né, um certo capricho da França. E aí, então, a parte continental da Europa procurou, né, agrupar por meio de tratados uma união comercial, uma união alfandegária, né, que foi evoluindo justamente para o mercado comum europeu, né, a comunidade econômica europeia, e que posteriormente se tornou a União Europeia. E a Inglaterra, né, o Reino Unido, no caso, né, ingressa na Comunidade Econômica Europeia somente no começo dos anos 70. Né, ou seja, praticamente 20 anos depois da partida desse processo, comandada basicamente pela França e Alemanha. É muito interessante a própria formação da União Europeia, porque faz parte desta formação 27, saiu agora, está prestes a sair de fato o Reino Unido, mas países totalmente distintos, tanto em termos de língua, como de PIB, a própria economia, porque você pega a Grécia, você pega Portugal, para comparar com a Alemanha, para comparar com a França, que inclusive está em crise, a Espanha. E realmente a gente vê, a ideia inicial era uni-los para se resguardarem e aumentar também o poderio de barganha comercial, porque juntos eles passaram a ter um PIB somado similar ao PIB dos Estados Unidos, quer dizer, podendo negociar melhor, como se diz, o comércio internacional. Só que o que deu errado? É que, na verdade, a União Europeia é uma
um projeto arquitetônico, na verdade, né? Um projeto político que foi arquitetado por várias lideranças ao longo do tempo, né? E que produziu mesmo, pelo menos até o final dos anos 80, começo dos anos 90, produziu uma unidade maior entre os países membros, havia um entendimento maior, até porque justamente havia um menor número de países, né? O que acontece nos anos 90? Toda a questão da queda do Muro de Berlim, a tentativa de resgatar os países do leste europeu, né, que estavam saindo do comunismo, e com isso a União Europeia foi se pulverizando, né, e trazendo esses países que muitas vezes agregavam muito pouco economicamente, mas havia a contrapartida da questão política nesse meio. Bem, a saída do Reino Unido da União Europeia foi, como se diz, feito a partir de uma consulta popular, um plebiscito, que deu como resultado 51,9% dos eleitores votando pelo sim, pela saída, e 48,1% pelo não, quer dizer, foi muito dividido, desde as próprias pesquisas até o resultado final desse plebiscito que foi realizado no dia 23 de junho. Percebemos também que quando saiu o resultado, mesmo os que estavam lutando pela saída da União Europeia, se espantaram com o resultado. No dia seguinte, as bolsas no mundo inteiro oscilaram e oscilaram muito, chegando a cair 3, 4, 5% algumas bolsas. E aí foi se acalmando no decorrer dos dias, à medida que o resultado foi se consolidando. Mas eu pergunto, por que desse impacto da saída? Uma vez que demorou 20 anos para o Reino Unido entrar, e entrou em partes, não entrou, não pulou de cabeça, como a gente diz, e está todo mundo aguardando ainda, o mercado esperando, porque não consegue precificar o impacto político e econômico dessa saída. Bom, essa questão de consultar a população sobre uma mudança tão drástica é sempre uma coisa muito perigosa, né? Esse plebiscito ele foi convocado, ele foi discutido, ele foi amplamente debatido e principalmente no meio da imprensa, né, a discussão começou a ficar muito banalizada, no sentido de que quem votava pelo sim, pela permanência, eram os progressistas, eram aqueles que tinham uma visão moderna do processo, e aqueles que estavam votando não, eram representantes do atraso, do conservadorismo, até da reação dessas camadas que não são muito abertas a essa integração. Então, essa discussão banalizada acabou tornando também uma situação muito séria em algo que era a luta dos bons contra os maus. E os bons sempre devem vencer no final. Então, para grande parte do eleitorado do Reino Unido, por mais que houvesse uma resistência a essa permanência, eles iriam permanecer. No último momento, o sim, né, da permanência iria se consolidar, mesmo por uma estreita faixa de votos aí, mas que a situação não sairia da normalidade. Então havia toda essa certeza mesmo, né? E aí, né, talvez sirva como se não uma lição, mas pelo menos um aviso para outros países também que de repente queiram colocar em votação a permanência ou não na União Europeia ou na zona do euro. A consulta popular sobre um assunto muito sério, com consequências muito profundas, é preciso estabelecer uma maioria qualificada, não apenas uma maioria simples.
né? 50% mais um, metade mais um. É uma maioria qualificada, por exemplo, 3/5, né? Ou 2/3, enfim. É uma margem mesmo que fale, não, essa mudança é desejada por uma ampla maioria da população. Né? Caso contrário, essa disputa, né, resultados tão apertados, acaba realmente dividindo a nação. Acabou dividindo o Reino Unido. E daí também essa situação. É claro que a parte mais sensível, né, da economia, o sistema financeiro, o mercado financeiro, vai atuar com mais rapidez, com mais agilidade, precipitadamente, às vezes, né? Mas o que mostra essas oscilações em torno da Bolsa de Valores em Londres, da oscilação da Libra no mercado internacional, enfim, isso são coisas que o mercado consegue absorver ao longo do tempo, né? Justamente porque o resultado abriu essa imensa avenida de incertezas para todo mundo, né? Para os britânicos, para os europeus, para o mundo todo, né? E mais do que isso, despertou em outros países, com certeza, a intenção também de sair. Com Quer certeza. dizer, o que eu estou ganhando em fazer parte? Exatamente. Porque existe um ceticismo, né? uma descrença mesmo de que a União Europeia seja capaz de encaminhar soluções para aspectos críticos na Europa, né? A questão do emprego e do desemprego, obviamente, a questão da previdência social, a questão dos imigrantes, né? Ou seja, todas as medidas vão sendo tomadas mais ou menos em bloco, mais ou menos de forma direcionada, com a influência, obviamente, dos países mais influentes, né? No caso a Alemanha, a França em especial, em alguns casos, né? Então, essa ideia de unificação, né? Ela encontra uma resistência mesmo em vários meios políticos e sociais dos vários países que compõem a União Europeia. A Inglaterra, no Reino Unido, é o coração financeiro cambial do mundo. Quando se fala de mercado cambial, é o Reino Unido e a Inglaterra especificamente. E lá estão as sedes de grandes bancos. Então essa decisão impacta diretamente a Inglaterra. Não podemos ainda, como se diz, prever o que pode acontecer e o que vai acontecer. Realmente, abriu uma avenida de incertezas. E nessa avenida de incerteza, o grande questionamento que fica, que inclusive vou aproveitar a presença do senhor para melhor entender. Tudo bem, isso aconteceu lá na Europa, no Reino Unido, muito distante de boa parte dos nossos trabalhadores aqui no Brasil, dos nossos empresários, assim, numa visão de primeiro momento. A gente olha e fala, tá, mas o que vai nos afetar? E esse é o questionamento que eu passo para você. O que pode impactar? Tudo bem, a Alemanha é o motor econômico praticamente do Reino Unido, o motor econômico da União Europeia. E o Reino Unido disputando com a Alemanha porque tem um PIB significativo. Temos empresas, basta andar pelas ruas, a gente vai veremos facilmente carros da Volkswagen, que é uma das empresas lá da Alemanha. E eu quero entender melhor o que podemos esperar com essa saída, o que vai impactar o nosso trabalhador, o que pode impactar o empresário aqui do Brasil. Bom, a saída do Reino Unido da União Europeia tem um impacto, primeiro, econômico muito grande, né, para a Europa, mas também não podemos ser unilateralistas, né? Ou seja, a Inglaterra precisa mais da União Europeia do que a União Europeia em relação à Inglaterra. Não é bem assim, né? Inglaterra, França, Alemanha, própria Itália, né? São economias grandes que
qualquer um desses países, né, atuando de uma forma positiva ou negativa, compromete a União Europeia. Isso é fato. Se a Inglaterra tem mais a ganhar ou mais a perder com a saída da sua saída da União Europeia, é algo que somente o tempo vai poder ajustar isso. Tá? Então não podemos ter essa visão unilateralista, né, de que a Inglaterra vai perder muito e a União Europeia não vai perder nada. Não é bem assim. Sabemos bem que as coisas não funcionam dessa maneira. Em relação aos outros países, principalmente o Brasil esteve, né, e se encontra ainda muito afastado das questões do comércio mundial. Né, em relação, esteve atrelado a um Mercosul, no mínimo, paralisado, né, com a Argentina, o próprio Uruguai, a entrada da Venezuela, que paralisou ainda mais o trabalho do Mercosul. Então, o Mercosul virou um peso muito grande para o Brasil. Né? Acordos com a União Europeia estão em andamento. Esses acordos podem vingar independentemente da saída ou não da Inglaterra. Aí pode ser que tenhamos um problema. Com a saída do Reino Unido, naturalmente, a agenda da União Europeia pode ser mudada, ou seja, esses acordos podem ser retardados, por exemplo. Né? Mas, ao mesmo tempo, certas barreiras que existem na União Europeia podem não existir no Reino Unido. Né? Ou seja, o comércio bilateral, por exemplo, com o Reino Unido pode ser uma coisa mais vantajosa. Né? Então, tudo depende de como, em grande parte, o Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, né, do Brasil, vai atuar nesse sentido. Né? Esse é o impacto econômico mesmo. Existe um impacto político. Né? Muitos outros países também questionam, né, a permanência ou não na União Europeia. Na França existe esse sentimento, em Portugal, na Espanha. Né? Então, isso aí né, esse efeito multiplicador, vamos dizer assim, né, no sentido de multiplicar as insatisfações com a União Europeia, isso realmente é um risco mesmo, né? Principalmente numa época, eventualmente, onde nós não tenhamos, né, uma expansão econômica satisfatória, um crescimento econômico satisfatório, um mercado de trabalho que possa se expandir com mais agilidade, algo que em alguns países da Europa é um mercado que está estagnado, né, o mercado de trabalho na França, por exemplo. Então, depende muito de como essa conjuntura também vai avançar nos países da União Europeia. Né? Podemos perceber que ao longo da história a gente vai passando de uma crise para outra e sempre há os fatos novos. Por exemplo, recentemente tivemos a crise do subprime, quer dizer, do sistema financeiro dos bancos nos Estados Unidos, que depois afetou alguns países da Europa e expandiu pelo mundo. Quando a gente começa a se recuperar, assim, quando o mundo, nós somos a parte. Uma hora a gente não cresce porque o mundo não está crescendo, outra hora a gente não cresce porque o mundo está crescendo. E agora, o que a gente fica acompanhando, e precisamos acompanhar, que os bancos europeus estão também com problemas sérios, problemas que podem virar uma nova crise como a de 2008, só que em vez de ocorrer nos Estados Unidos, justamente na União Europeia, nos grandes bancos da Alemanha, o Deutsche Bank, os grandes bancos franceses, italianos. Então, é muito interessante acompanhar isso daí. Precisamos acompanhar porque sempre nós sentimos o reflexo aqui no Brasil, o reflexo na geração de emprego, na geração de renda, e mais do que nunca, no momento que a gente precisa virar a página, chegar no fundo do poço de vez e retomar fazendo o dever de casa para a gente poder crescer. Que a nossa balança comercial, olha, mais de 80% dela está em commodities, que é o que a gente vende para o mundo. As commodities, milho, soja, minério de ferro, quer dizer, nada de produto transformado. E quando a gente olha
novamente, voltamos os olhos para esse, como se diz, início de um burburinho que pode culminar em algo muito maior, cada país se tornando individualista, e isso que nos preocupa. Mas existe aí um problema sério, né, que foi levantado, a questão do sistema financeiro. O sistema financeiro de praticamente todo mundo está contaminado. É o sistema financeiro europeu, os bancos europeus, são os bancos chineses. Né? Os bancos japoneses passaram por um processo de saneamento ao longo dos anos 90, nos primeiros anos dos anos 2000, mas ainda assim a economia patina. Né? Os bancos americanos talvez estejam numa situação um pouco melhor nesse contexto, em função do que já aconteceu em 2007 e 2008, né? E isso também, no caso da Europa, se torna algo ainda mais ameaçador para os países, justamente porque com essa União Europeia, com a zona do euro, né? Principalmente a zona do euro aí, os bancos centrais não têm uma autonomia em tentar solucionar, encaminhar uma solução para esses problemas. Né? Então, isso aí também vai se refletindo no curto ou médio prazo no mercado de trabalho, nas empresas, né? Na geração de empregos, na geração de investimentos e o que traz também daí esse certo descontentamento mesmo, porque no caso a União Europeia e principalmente a zona do euro, os países da zona do euro, dificilmente conseguem sanear o seu sistema financeiro de forma mais consistente. Né? Alguns países acabam escapando, veja o caso da Grécia, por exemplo. Né? Então, tudo isso realmente gera um clima de instabilidade. Já estamos, inclusive, sentindo os reflexos, porque quando a gente olha essa queda do dólar, nada mais é do que uma entrada maciça de dólar no Brasil em busca de investimentos. Porque principalmente você pega a Europa, está pagando juros negativos. Então o investidor quer o quê? Quer ganhar. E esse investidor querendo ganhar sai das incertezas mais próximas e ele acaba investindo no Brasil. Em incertezas mais distantes. Incertezas mais distantes, mas que paga os juros reais mais altos do mundo. Correto. Professor, meus sinceros agradecimentos. Foi muito esclarecedora a sua conversa conosco. Poderíamos ficar aqui horas e horas debatendo esse assunto, mas fica para um próximo programa a gente acompanhar o desenrolar dessa história. Mais uma história, mais uma história. Termina aqui o programa Gestão de Negócio. Escreva para nós pelo nosso e-mail tv@unipar.br. Mande suas críticas, sugestões, que iremos com certeza analisá-las e acatá-las. Muito obrigado por ficar conosco durante esse tempo.